Fala, investidor, meu nome é Robson e hoje nós vamos falar sobre gestão de risco. Vamos começar usando uma citação do maior investidor do mundo, Warren Buffett, onde ele tem duas regras básicas, a regra número 1 e a regra número 2. A regra número 1 dele é nunca perca dinheiro. E a regra número 2, nunca esqueça a regra número 1. Ou seja, é prioridade máxima do maior investidor do mundo, que é o Warren Buffett, não perder dinheiro. Então, se ele que é bilionário e não quer perder dinheiro, ele toma isso como prioridade nos investimentos dele, quem somos nós para contestar o maior investidor do mundo, né? E para não perder dinheiro, trouxe essa ferramenta, essa de gestão de risco. Esse é um tema que às vezes as pessoas não gostam muito de falar. Não, mas gestão de risco, não gosto de risco, não gosto de falar de perda financeira, isso é muito ruim, isso é um tema chato. Só que para o investidor, se ele quer realmente ser um investidor de sucesso e ele quer galgar patamares diferentes, ele tem que ter uma gestão de risco muito firme e muito disciplinada. A gente tem que ter claro na nossa mente que existem os ganhos e existem as perdas. Normalmente as pessoas focam muito no ganho, só que ela tem que focar um pouquinho nas perdas, porque se ela não focar nas perdas, ela não vai ter controle. Ela não vai ter controle sobre essas perdas e mesmo que você ganhe, você vai acabar perdendo, às vezes, aquilo que você ganhou e mais um pouco. Então, para a gente não ter essa perda exagerada, a gente tem que ter uma gestão de risco. Ele só existe por conta das perdas. Então, a gente tem que ter claro que a gente vai ganhar na renda variável? Vai. Mas a gente vai perder também. Você não pode ter na cabeça que você vai entrar na renda variável e você só vai ganhar. Eu só vou ganhar, aquela porcentagem bacana. Não. Em muitos momentos você vai perder. Só que o objetivo final é o quê? Que o seu ganho seja maior do que a sua perda. Mas o que seria gestão de risco? Esse termo, uma definição, o que para mim define melhor gestão de risco. Nada mais é do que algumas ferramentas junto com um bom operacional que você tem que ter para estar lidando com a renda variável. Para o quê? Para diminuir essas perdas e o risco de ruína. Quais são as ferramentas? Uma das ferramentas eu já falei num vídeo passado. Vocês podem procurar lá, é a regra dos 80. Ela é imprescindível, você tem que utilizar ela, principalmente o investidor iniciante, porque ela vai proteger o seu capital, ela vai evitar que você tenha uma perda maior do que você desejaria até. A segunda ferramenta é a diversificação. Se diversificando tanto em alguns investimentos dentro da renda variável, até renda variável, renda fixa, e você diversificando dentro dessas áreas, é bom. E você por exemplo, dentro do mercado de opções, você pode diversificar fazendo operações com vários ativos. Não só o Warren Buffett mesmo, que eu citei a frase dele anteriormente, mas ele mesmo fala outra frase, que ele fala que você não tem que colocar todos os ovos no mesmo cesto. Porque se porventura esse cesto cai, ele quebra todos os ovos. Agora, se você distribui esses ovos, se porventura um cesto cair, vai quebrar poucos ovos, ou vai quebrar um ovo ou dois, não vai quebrar tudo, você vai ter continuidade daquela situação. Agora, se você coloca tudo num lugar só, é muito, muito perigoso. Então, o que você faz? A diversificação é uma situação que protege também. E a terceira ferramenta, como eu já falei, vou explicar um pouquinho mais para frente, que é o cálculo do risco da ruína. Agora, o que seria, o que eu citei, que seria um bom operacional? Como é que você faz para você estar lidando com a renda variável e você ser exitoso naquilo ali? Existem técnicas, existe uma forma de você fazer isso. E existem alguns princípios. E entre os vários princípios eu gosto e eu adotei muito fortemente dois. O primeiro, que parece óbvio, mas tem que ser dito, que é o seguinte: mais ganho do que perda. Você tem que ganhar mais do que perder. Parece óbvio, mas parece que algumas pessoas não visualizam isso. Perdem, ficam cegos, perdendo tudo, o que tem, o que não tem, e não param. Ela está desesperada, às vezes, para recuperar aquilo que ela perdeu, e ela cega. Ela vai perdendo, e ela não está ganhando, e ela não está se atentando com aquilo. Então, princípio básico: primeiro, ganhar mais do que perder. Segundo, a sua taxa de acerto. O que é taxa de acerto? É aquela taxa, por exemplo, você fez 10 operações dentro da renda variável. Você acertou 6, você errou 4. Qual é a sua taxa de acerto?
60%. Você acertou 6 de 10, 60%. Sua taxa de acerto, ela tem que estar proporcional ao que você arrisca naquela operação. Exemplo, você entra numa operação arriscando R$ 1.000, só que a sua taxa de acerto é 60% e normalmente você tem um ganho de R$ 500. Isso está certo? Está errado. Isso a gente chama de uma assimetria negativa, uma situação onde você vai perder mais do que ganhar. Você está com um risco maior do que a sua perspectiva de ganho. O objetivo não é essa assimetria negativa, a gente tem uma assimetria positiva, onde a gente está ganhando mais e arriscando menos. Parece óbvio, mas infelizmente tem pessoas que não se atentam a isso. Você tem que ter uma simetria positiva. Só vou fazer um breve parêntese aí para falar um pouco sobre a simetria. Só para vocês entenderem, você está em frente ao espelho, você está numa simetria, ele está simétrico. O que você está aqui desse lado é igual ao que você está do outro lado do espelho. Ele está espelhando, ele está igual, ele está simétrico. Quando ele sai dessa simetria, ele sai desse eixo igual, em matemática, quando você desloca esse eixo para a direita, a gente diz que é uma assimetria. Ele está simétrico, ele ficou assimétrico, ele saiu da simetria, ele saiu da igualdade, digamos, ele saiu do zero. E o nosso objetivo no mercado financeiro não é ficar no zero, zero. Você não quer ganhar e perder na mesma proporção para ficar no zero, você quer ter ganho. Então você quer uma simetria positiva, você quer sair daquele zero e ficar positivo. Então essa simetria positiva ou simetria à direita é o nosso objetivo como investidor. Agora, aquela assimetria à esquerda ou negativa, onde vai ter perda financeira, essa você tem que evitar ao máximo. Então sempre focar onde? No ganho maior do que as perdas, para a gente promover uma simetria positiva, sempre. Mas o que seria essa calculadora do risco de ruína? Essa calculadora nada mais é do que um modelo estatístico usado principalmente em estratégias de Forex. É um mercado internacional de moedas, onde as pessoas fazem um day trade, praticamente ali. O day trade que existe aqui no Brasil, na B3, na Bolsa de Valores brasileira, onde eu considero a Fórmula 1 do mercado financeiro aqui do Brasil e do mundo. O Forex ele também é bem próximo, é bem parecido, aonde você pode se alavancar muito, você pode ter ganhos enormes e perdas enormes. E esse modelo estatístico, essa calculadora do risco de ruína, eu aprendi na época que eu fazia day trade. Eu fiz day trade durante 2 anos. E para mim, eu não posso falar mal do day trade porque foi uma escola para mim. Hoje eu não faço mais, eu só estou no mercado de opções. Porque tem inúmeros fatores que eu vou falar em vídeos posteriores, só falando sobre o mercado de opções, vocês vão entender o porquê eu não faço mais day trade. Mas não condeno quem faz, porque para mim foi uma escola maravilhosa, eu aprendi muito, e principalmente nesse aspecto da gestão de risco, onde essa calculadora do risco de ruína me ajudou muito. E está me ajudando agora no mercado de opções, eu adaptei ela para o mercado de opções e está sendo maravilhoso. E eu não podia deixar de falar dela com vocês. Aonde eu trouxe um exemplo do que eu faço hoje. Ela tem, na realidade, essa calculadora de risco de ruína, ela tem 3 fatores que ela avalia e ela faz o cálculo e ela te dá um resultado. E esse resultado, o ideal é que ele te dê ou zero ou muito próximo do zero, 0, alguma coisa. Se ele começar 1, 2, 3, 14, 50, quando ele sai do zero, ele já é um risco, já tem que ligar o alerta que o risco de ruína está perto. Então, essa calculadora é muito bacana para te alertar, para dizer que tem alguma coisa errada. Onde ela tem os 3 fatores dela são o seguinte: o primeiro, ela pede para você dar esse dado lá na calculadora. Você acha isso facilmente na internet. Você bota lá, calculadora de risco de ruína no Google, que você vai achar rapidinho. E o primeiro fator que ela pede é o seguinte, é o ganho, o que você tem. Você está focando em quanto de ganho. Por exemplo, no meu caso, eu foco 4-1. Ou seja, eu quero ganhar 4 vezes mais do que eu posso perder. Então, ou seja, se eu quero ganhar R$400, meu foco é ganhar R$400 e o meu limite de perda é 100. Então, essa situação a gente coloca como 4-1. Então, o primeiro fator é esse, você colocar
Agora, no tempo que eu fazia hoje, é 4-1, 5-1, mercado de opções. Quando eu fazia a situação do day trade, não era dessa forma. Eu botava 2, 3-1 estourando. E tem ainda operadores de day trade que coloca 1-1, aí você coloca na calculadora, ela já começa a ter um risco bem maior, porque você fica igual, o teu risco de ganho, de perda, você já começa a ficar, essa simetria não é boa. Lembra que eu falei? A assimetria positiva é que é bacana, você focar mais em ganho do que perda. O segundo é a taxa de acerto, é aquilo que eu também já falei um pouquinho. Você faz 10 vezes aquela operação. Das 10, você acertou 6, você errou 4, sua taxa de acerto é quanto? 60%. Você acertou 5, 50%. Você acertou 7, 70%. Então o segundo fator é a taxa de acerto. E o terceiro é o quanto você se predispõe a perder em cada operação. No meu caso, eu já coloco um limite de 5% do meu capital que eu estou investindo. Cada operação que eu faço, que é uma operação semanal no mercado americano, eu arrisco 5% do meu capital. Então eu colocando nessa calculadora, ela vai me dar um resultado. E se esse resultado for zero, ou próximo, muito próximo de zero, é bom. Agora, se ele começar 1, 2, 14, como eu falei anteriormente, não é bom. No meu caso, o meu é 0% risco de ruína. Por N fatores. Primeiro, como eu falei para vocês, eu faço uma operação tendo esse risco de 5% por semana. E quando eu estava no day trade, não. Você às vezes arrisca 1, 2% por cada operação, e por dia você faz 5, 10 operações por dia. Então é um volume enorme e você expõe uma parcela grande do seu capital como risco. Então, tanto que nessa calculadora, no day trade, eu nunca fiquei zerado. Eu sempre ficava ali, 2, 1 e pouco. É bem difícil você ficar com 0% de risco de ruína no day trade, mas no mercado de opções já é possível. Se você fizer um bom operacional ajustadinho, você fica bem tranquilo nesse aspecto. E para finalizar, como eu falei no vídeo anterior, a gestão de risco é o freio da ganância. Por quê? Porque pelo simples fato que a gestão de risco ela é baseada em perdas. Então, e ela te lembra a todo momento que você pode perder muito e você pode perder tudo se você não tiver esse gerenciamento. Então, muito cuidado, porque isso é muito importante. Porque às vezes a pessoa entra no mercado de renda variável só pensando em ganhar, ganhar, ganhar. Mas ela tem que ter claro na mente dela que ela pode perder muito, perder tudo. Então, dá um freio nessa ganância, muitas vezes, dessa pessoa. E a gestão de risco, ela tem que ser associada sempre com uma disciplina. Você tem que respeitar aquilo que você planejou. Se você tem um planejamento, e aquele planejamento ele tem que ser respeitado. Aquilo que eu falei para vocês. Você tem um limite de ganho, tem um limite de perda, você tem uma situação onde você tem uma taxa de acerto boa, você já começa bem a situação. Agora, se você desrespeita tudo isso, a chance de você cometer um erro e as coisas não andarem muito bem, você perder a mão, perder o controle, é muito grande. E como dizia o Rick Chester, né, que eu gosto muito dele, com disciplina não se negocia. E gestão de risco é importantíssima. O investidor que entra na renda variável sem ter um planejamento, uma gestão de risco ajustada ali, a chance dele fracassar é muito grande. Eu tenho quase certeza que as pessoas têm medo e têm esse receio. Por quê? Porque elas entram com o peito, com a coragem ali, e a primeira perda que ela tem financeira, ela resgata todos os traumas até de infância dela, ela sai desesperada e dizendo que não presta. Não é assim. Tenho certeza que você fazendo essa gestão de risco disciplinadamente, onde você utiliza as ferramentas corretas, com um bom operacional, sua chance de êxito é enorme, onde você vai se sentir seguro, bem. As perdas vão acontecer? Vão, mas elas vão estar sob um controle e o seu ganho sempre maior do que as suas perdas. Então a satisfação vai ser sempre em alta, você vai estar sempre feliz e sempre seguro daquilo que você está fazendo. E por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Se gostou do conteúdo, compartilha, dá aquele joinha bacana aí, e a gente vai continuar fazendo o que a gente faz melhor, que a gente gosta de falar sobre educação financeira. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.